Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das questões que mais tira o sono de quem tem filhos pequenos. A pergunta é direta. Colocar uma criança ali com 1, 2 aninhos na creche pode fazer mal para o desenvolvimento dela? Esse é um medo super comum, sabe? Aquele receio de que essa separação tão cedo possa gerar estresse, ansiedade. E para a gente entender de onde vem essa pulga atrás da orelha, vamos dar uma olhada no contexto dessa preocupação. Olha, não é um medo que veio do nada, né? Existem teorias psicológicas bem importantes, tipo a teoria do apego, que dizem que aquele período ali entre os 6 e os 24 meses é super crítico. A ideia é que uma separação da figura principal de cuidado nessa fase poderia sim trazer consequências. E não estamos falando de uma realidade para pouca gente. Já em 2010, 1/3, ou seja, 33% das crianças com menos de 2 anos nos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estavam matriculadas em creches. É um número bem expressivo. E o mais importante, esse número não para de crescer. Isso faz com que a gente precise, mais do que nunca, de uma resposta clara, baseada em fatos, não só para tranquilizar as famílias, mas também para guiar as políticas públicas. Pessoal, passando aqui só para avisar que se esse conteúdo está te ajudando, me segue também no Instagram. Lá eu aprofundo ainda mais esses temas. Link do perfil na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas como é que a gente consegue uma resposta confiável para uma questão tão delicada assim? É aí que entra a história de um estudo super inteligente que aconteceu em Oslo, lá na Noruega. O maior problema para estudar isso é uma coisa que a gente chama de viés de seleção. Pensa bem, as famílias que colocam os filhos na creche podem ser diferentes das que não colocam, seja na renda, na educação ou simplesmente na necessidade de trabalhar. Se a gente só comparar as crianças dos dois grupos, como vamos saber se uma diferença no desenvolvimento veio da creche ou de todo o resto? A comparação acaba não sendo justa. É aqui que vem a sacada genial do estudo. E se a vaga na creche não fosse uma escolha da família, mas uma questão de sorte? Bom, em Oslo, a procura por creche pública era maior que a oferta de vagas. A solução da prefeitura? Um sorteio. E ao fazer isso, eles, sem querer, criaram um cenário perfeito para um estudo. De um lado, um grupo de crianças que ganhou a vaga por sorteio, do outro, um grupo que não ganhou. Como foi tudo aleatório, os dois grupos eram praticamente idênticos em tudo, menos na oferta da vaga. O viés de seleção? Eliminado. Então, o que será que esse experimento natural revelou? Os pesquisadores acompanharam essas crianças por anos para ver o impacto disso tudo lá na frente. Quando essa turma chegou na idade de entrar na escola, lá pelos 6, 7 anos, os pesquisadores avaliaram as habilidades delas em linguagem e matemática. Esses testes seriam a prova final para entender o verdadeiro efeito daquela oferta de creche. O resultado foi bem claro. As crianças que tinham recebido a oferta de vaga na creche tiveram um desempenho, em média, 0,16 desvio padrão melhor em linguagem, um efeito positivo e que não era coincidência. Ok, mas o que esse número significa na prática? Para a gente ter uma ideia, esse ganho é mais ou menos do mesmo tamanho da diferença de desempenho que a gente costuma ver entre crianças de famílias ricas e pobres. Ou seja, é um impacto enorme. E o benefício não foi só na média, não. Ter recebido a oferta de creche também diminuiu em quase 30% a chance de uma criança ficar para trás, com desempenho considerado baixo. A taxa caiu de 12% no grupo que não teve oferta para só 9% no grupo que teve. É uma queda e tanto. Mas a parte talvez mais reveladora do estudo todo é quando a gente olha para quem mais se beneficiou com essa oportunidade. Aqui, a diferença foi gritante. Para os filhos de pais com mais estudo, o efeito foi bem pequeno, quase irrelevante. Agora, para os filhos de pais com menos estudo, o ganho em linguagem foi gigante, 0,24 desvio padrão. Foi um efeito 3 vezes maior. E o mais impressionante, para as crianças de famílias com menos escolaridade, a creche praticamente cortou pela metade a diferença de desempenho que existia em relação às crianças de famílias com mais escolaridade. Isso tem um potencial gigantesco para a mobilidade social. A explicação mais provável para isso, segundo os pesquisadores, é que famílias com mais recursos e educação já conseguem oferecer um ambiente em casa muito rico em estímulos. A creche, por oferecer um ambiente de alta qualidade e bem estruturado para todo mundo, acaba dando um impulso extra justamente para aquelas crianças que talvez não tivessem acesso a tantos estímulos em casa. Tá, mas então o que exatamente causou esses resultados? E por que eles são tão importantes? O principal fator parece ter sido simplesmente começar mais cedo.
As crianças que ganharam na loteria começaram na creche em média com 15 meses de idade. As que não ganharam, só com 19 meses. Essa janela de 4 meses de cuidado estruturado, bem nessa fase tão importante da primeira infância, parece ter feito toda a diferença. E os pesquisadores foram bem a fundo para descartar outras explicações. Não foi a qualidade da creche, porque os dois grupos acabaram indo para centros bem parecidos, e também não foi a renda da família, porque o impacto no trabalho dos pais foi pequeno demais para explicar um salto cognitivo tão grande. Todas as pistas apontam para o benefício de começar o cuidado estruturado um pouco antes. Então, vamos voltar àquela pergunta lá do começo. Creche cedo faz mal? A resposta que esse experimento da Noruega nos dá é um sonoro não. Na verdade, é justamente o contrário. A creche se mostrou benéfica e, o mais importante, funcionou como uma poderosa ferramenta de igualdade para as crianças que mais precisam. É uma descoberta que vai contra o senso comum de muita gente. E isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? Se os resultados são tão claros, será que o acesso universal a creches de alta qualidade não poderia ser uma das políticas públicas mais eficientes para a gente promover a igualdade de oportunidades desde o comecinho da vida? O estudo de Oslo dá a entender que sim, e essa é uma ideia que com certeza vale a pena a gente discutir mais a fundo.